Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado César Valduga, ad hoc, para proceder à leitura da ata da última sessão. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio, que me incumbe, portanto, ler a ata da 44ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de maio de 2017. Na presidência, o deputado Silvio Drevik e Maurício Sgudilark. Secretários, deputada Dirce, deputada Ana Paula Lima e Maurício Sgudilark. Às 14 horas do dia 24 de maio do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. No expediente distribuído na sessão, breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Sgudilark, padre Pedro Baldiceira e a senhora deputada Ana Paula Lima. No grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados José Milton Schaeffer, Bloco Parlamentar PP, PR e PSB, padre Pedro Baldiceira pelo PT e Valdir Cobalcini pelo PMDB. No ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente se adentrou no próximo horário. Na ordem do dia foram aprovadas resoluções finais, exaradas aos projetos de lei de número 531, 541, 574/2015, 050, 067, 090, 121, 122, 123, 132 e 139/2017, respectivamente. Foi aprovado em turno único por maioria, com voto contrário do senhor deputado João Amin, o projeto de conversão em lei de medida provisória de número 208/2017, com emendas modificativas e emenda aditiva. Foram aprovados em segundo turno o projeto de lei de número 459/2015, bem como os de número 193 e 277/2016. Essas com emendas substitutivas globais, e os de números 72 e 106/2017. E em primeiro turno, os projetos de lei de número 240/2016, com emenda substitutiva global ao 258/2016, 36, 39/2017, respectivamente. E o projeto de resolução, senhor presidente, número 2002/2015, foram aprovados. Os pedidos de informações de número 48 e 49/2017, as moções de número 77 a 81/2017. Após ser discutido pelos senhores deputados Darcy de Matos, Marcos Vieira, Dóia, Gelson Merizio, Valdir Cobalcini, Fernando Coruja, Jean Kuman, César Valduga e a senhora deputada Luciana Carminati, foi submetido à votação pelo processo nominal e aprovado após acordos de líderes o requerimento de número 480/2017, com a seguinte votação: 20 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Acordo este que estipula o prazo de 30 dias para apreciação em plenário do projeto de lei complementar de número 004/2016 e a proposta de emenda constitucional de número 003/2017. Também, senhor presidente, foram aprovados os requerimentos de número 483 a 488, 504 a 511 e 525/2017. Outros sim,
O senhor presidente deferiu os requerimentos de número 0503 e 0512 a 0524/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 0340 a 0361/2017. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga, pelos seus préstimos. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, inscrito para falar, o eminente deputado Padre Pedro Baldiceira, porém, antes da fala do deputado Padre Pedro, sem prejuízo, concedo pela ordem ao deputado Ismael dos Santos. Obrigado, presidente, pela deferência. Apenas como vice-presidente da Comissão de Criança e Adolescente nessa casa, registrar com muito entusiasmo o Dia Nacional da Adoção hoje, e essa casa tem tido um papel protagonista, fundamental, em vários programas de incentivo à adoção. De fato, adotar é talvez uma das melhores e maiores demonstrações de amor. Por isso, nosso registro ao Dia Nacional da Adoção. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Agora sim, com a palavra o deputado Padre Pedro, por até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, aproveito, deputado Silvio Drevik, a manhã de hoje, para trazer aqui presente um acontecimento, deputado Natalino Lázari, que nós vamos estar realizando neste Parlamento, no próximo dia 31, e depois os desdobramentos desta atividade que vai acontecer nesta casa. Nós teremos no município de Videira, na região do Vale do Rio do Peixe, a 6ª mostra do vinho produzido em Santa Catarina. Por isso que no dia 31 de maio, na semana que vem, nós estaremos aqui neste Parlamento fazendo o lançamento no sentido de dar visibilidade ao vinho produzido no nosso estado de Santa Catarina, lançando desta forma a 6ª mostra do vinho catarinense. Nós já viemos desde 2011 fazendo este lançamento nesta casa, com o respaldo e o apoio da mesma, e de vários outros segmentos da nossa sociedade. E aqui destacar de que em 2008 nós realizamos a primeira fecaúva realizada no interior do município de Tangará, onde realizamos naquele momento a primeira feira camponesa da uva e do vinho catarinense. Tivemos naquela época uma participação extraordinária de vitivinicultores, de agricultores e agricultoras que cultivam a cadeia produtiva da uva, presentes naquela atividade. E fruto desta iniciativa, nós conseguimos
avançar nesse setor com alguns marcos. Entre eles, nós instituímos como primeiro final de semana do mês de junho, o Dia do Vinho. E a partir desta data, iniciaram-se as mostras do vinho produzido em Santa Catarina, com várias degustações do vinho, suco, os espumantes, que perfazem esta cadeia toda da vitivinicultura. Além do Dia do Vinho, nós conseguimos fazer com que o suco de uva, através de uma lei aprovada por este Parlamento, de introduzir o suco de uva na merenda escolar. Que, aliás, esta inclusão do suco de uva tem movimentado fortemente o setor produtivo do nosso Estado. E existe o grande reconhecimento por parte dos produtores de que, de fato, incrementou divisas importantes para o setor. E que não deixa, da mesma forma, também de contemplar o próprio tesouro do Estado com a comercialização destes produtos. E na continuidade das mostras do vinho produzido em Santa Catarina, nós teremos dos dias 14 a 16 de julho, em Videira, a 6ª mostra do vinho produzido em Santa Catarina. Existe todo um trabalho sendo construído, sendo feito no Vale do Rio do Peixe, principalmente pelo fato de lá ser o palco desta mostra. Mas envolvendo todas as regiões do nosso Estado, tendo em vista que o nosso Estado é o segundo maior produtor do Brasil. Isto não é pouca coisa. Ser o segundo Estado com maior produção no campo da vitivinicultura, na produção da uva, vinhos e derivados, isso representa fortemente que essa cultura, ela é determinante em várias regiões, para várias famílias e para vários municípios, inclusive o próprio Estado. Videira é o berço catarinense da vitivinicultura. E por isso contemplamos pela primeira vez o interior fazendo esta mostra, aonde iniciou-se todo este processo da vitivinicultura no nosso estado de Santa Catarina. E uma novidade que nós vamos ter nesta 6ª mostra do vinho é que nós vamos possibilitar uma rodada de negócios. Até tendo em vista que, enquanto nós realizávamos aqui no Parlamento, não haviam as condições para que a gente pudesse realizar essa rodada de negócios. Mas sendo feita lá no município, em Videira, nós vamos possibilitar que os vitivinicultores daquela região possam também comercializar os seus produtos.
incrementando, ajudando não só na visibilidade, mas também na renda daquelas famílias que trabalham esta cultura. Portanto, uma atividade estratégica importante que trabalha o desenvolvimento de um setor. Uma pena que muitas pessoas que consomem este produto às vezes vão pelo país ou pelo estado. Mas nós temos vinhos produzidos no nosso estado que foram premiados internacionalmente, com uma qualidade superior àqueles que vêm de outros países. Às vezes nós tomamos pela marca e não pela qualidade. E é preciso desmistificar isto na nossa cultura e na nossa prática. Santa Catarina produz vinho de extrema qualidade, e a gente pode afirmar isso com todas as letras, porque se já tem o reconhecimento internacional disto, é porque de fato o produto é de qualidade. Santa Catarina nem precisaria falar mais da qualidade do seu vinho. É preciso que hajam mais incentivos para todo esse setor, para que desta forma nós possamos avançar cada vez mais na cultura da vitinicultura do nosso estado de Santa Catarina. Então, na semana que vem faremos o lançamento e no dia 14 a 16 a 6ª mostra em... Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na sequência, para uso da palavra por até 10 minutos, o deputado Natalino Lázari. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os deputados e deputadas presentes nesta sessão, nesta manhã, e gostaria, primeiramente, cumprimentar o deputado Padre Pedro por esse trabalho, como ele já deixou claro aqui, já realizado há muitos anos, em favor da vitivinicultura da nossa região, especificamente sobre a questão da uva. Realmente, deputado Padre Pedro, a uva é uma alternativa de renda, de negócios para a nossa região e que precisa de iniciativas louváveis como estas para que possa se desenvolver cada vez mais. E a título de complementação, Padre Pedro, eu gostaria de trazer uma informação aqui de que nesse ano a nossa região produziu aproximadamente 90 milhões de quilos de uva. É um número significativo. Nós temos aí como principais produtores na nossa região os municípios de Tangará, que hoje está na vanguarda, e o município de Videira, além de Pinheiro Preto e todos os municípios, de certa forma, que circundam aí a nossa região de Videira. Mas também gostaria, Padre Pedro, trazer um dado que vem ao encontro dessa sua ideia, desse seu movimento de incrementar as questões relativas à uva. Nós importamos, só a nossa região trouxe do Rio Grande do Sul, nesta safra, aproximadamente 15 milhões de quilos de uva. Isso significa que nós temos ainda um campo muito aberto nesta questão e que precisamos sim de políticas públicas para incentivo e incremento dessa importante atividade econômica e que ele também se reveste numa atividade cultural, eu diria, e uma atividade social. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um registro aqui. Na última segunda-feira,
nós entregamos ao senhor governador do estado um projeto que eu considero importante para a fruticultura da nossa região. Um projeto que foi construído por técnicos da IPAGRE, da BPM, técnicos que trabalham com a fruticultura, empresários ligados ao ramo da fruticultura, produtores, fruticultores e empresários que processam a matéria-prima. E nós damos entrada aqui nesta casa de um projeto de lei que está tramitando nas diversas comissões, no sentido de criar a nossa região, transformar a nossa região no Vale das Frutas. Além da uva, como foi identificada essa grande e emergente atividade, nós temos na nossa região uma produção forte de maçã. No ano passado, Santa Catarina produziu aproximadamente 600 milhões de toneladas de maçã, incluindo Fraiburgo e São Joaquim especialmente. E nós temos especialmente na nossa região um forte crescimento das culturas de pêssego, de nectarina e de ameixa. E temos um potencial muito maior ainda a ser explorado. Então nós construímos um projeto e entregamos ao governador na última segunda-feira, e o governador mostrou-se simpático a essa ideia, e esse projeto nada mais é do que criar um programa específico, deputado Gabriel, para a fruticultura de Santa Catarina. Eu lembro, aqui os deputados, colegas meus, os mais antigos, lembram que havia no passado um programa do governo do estado chamado Profit, que era um programa específico de incremento à fruticultura. Foi onde a fruticultura no estado deu realmente um grande salto de qualidade e de quantidade. E nós estamos sugerindo ao governo que volte a criar um programa similar com pacote tecnológico, com mudas resistentes hoje às questões atmosféricas, resistentes à geada, resistentes, mudas que intercalem as colheitas, a safra, e enfim, e nesse pacote tecnológico já todos os equipamentos necessários para combate ao granizo, à geada, com cobertura, com irrigação, enfim, com pacote de financiamento, linhas de financiamento que possam trazer segurança a quem produz. Por isso, revitalizar e profissionalizar a nossa fruticultura. E, assim sendo, nós esperamos, deputado Gabriel, já lhe ouço, de que esse projeto que foi construído na região de Videira, com a participação dos prefeitos, especialmente de Tangará, de Pinheiro Preto, de Fraiburgo e de Videira, que é o centro da produção da fruticultura na nossa região, nós esperamos que o governador, em acatando essa sugestão de projeto, incremente depois em todo o estado de Santa Catarina, é claro, a mesma política para que a gente desenvolva essa cultura da fruta. Eu costumo dizer, deputados, que a nossa região, especialmente, que conheço bem, que é a região do Vale do Rio do Peixe, é uma região que tem solo fértil próprio para a fruticultura, tem clima extremamente adequado para a agricultura, a fruticultura, e especialmente nós temos a vocação de produzir frutas. Isso já veio da Itália, já veio da Alemanha, já veio, portanto, dos países os quais formaram as nossas descendências aqui. Por isso, nós precisamos incrementar essa atividade. Como a nossa região, deputado Dirceu Dresch, é uma região extremamente diversificada na sua agricultura, mas especialmente o alicerce da economia está na suinicultura, na avicultura, na bovinocultura de leite especialmente. A fruticultura é uma outra alternativa paralela que garante uma renda extra. Por isso, a intenção desse nosso projeto e que nós, se Deus quiser, haveremos de fazer com que o governador estabeleça prioridade nesse sentido, crie um programa específico, estenda isso para Santa Catarina para que aqueles que desejarem ingressar no plantio, na produção de frutas, tenham um amparo tecnológico, um amparo legal, um amparo de financiamento para que possa produzir cada vez mais.
Ouço com muito prazer o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, eu quero dizer que a região do Vale do Rio do Peixe, além de tudo o que foi colocado aqui, também tem o deputado Natalino. E eu quero aqui parabenizá-lo por essa iniciativa, deputado Aguiar, porque o deputado Natalino ele está tomando frente nesse projeto para a fruticultura, muito importante para a região, organizar o setor, mobilizar as lideranças, estabelecer um plano de trabalho e pensar no fortalecimento através da tecnologia, através de boas maneiras, de acesso a novos mercados, para a gente fortalecer cada vez mais o agronegócio na região do Vale do Rio do Peixe. E um projeto dessa magnitude é um projeto que tenho certeza que ele vai transcender a região do Vale do Rio do Peixe, vai se estender por toda Santa Catarina, tendo em vista a sua amplitude, a sua força e a sua abrangência e capilaridade para os pequenos trabalhadores do campo, que é a característica do nosso estado. E em especial eu falo pela região serrana de Santa Catarina, nós temos a maçã também, nós temos a uva, nós temos também a pera, nós temos inúmeras frutas importantes que são produzidas lá na região e temos as vinícolas que podem perfeitamente servir como consumidoras das uvas que são produzidas na região de Videira, para a gente poder fortalecer cada vez mais o setor. Lá na região de São Joaquim já temos 20 vinícolas hoje, o que representa muito já para a economia local. E a maçã nem se falar, que nós somos mais de 1.800 produtores na região de São Joaquim, Urubici e Urupema. Enfim, quero parabenizá-lo pelo projeto que Vossa Excelência apresentou para o governador Raimundo Colombo, para a secretária de Agricultura, para o presidente da EPAG, presidente da SEDASC, e tenho certeza que esse projeto, deputado Natalino, ele vai ser um projeto de vanguarda, mais um projeto de vanguarda do nosso Estado e vai servir de modelo e inspiração para todo o país, que é a característica de Santa Catarina e do governo Raimundo Colombo. Perfeitamente, deputado. Vossa Excelência tem razão. São Joaquim e a região serrana caracteriza-se pela produção de vinhos finos. Nós lá podemos produzir uvas para abastecer esse mercado. Ouço também, com prazer, deputado Dirceu Dresch. Muito bem, parabenizá-lo, deputado Natalino, pela fala, pelo debate. E a nossa gente, nosso povo do interior, tem uma força extraordinária e uma capacidade de trazer para dentro das propriedades formas alternativas. Mais um minuto. Alternativas e um grande empenho. Por isso, o papel de empresas públicas em Santa Catarina são fundamental, como a EPAGRE, a SIDASC, na formação, na capacitação dos nossos agricultores. Então, por isso a gente sempre luta muito aqui para fortalecer essas empresas e infelizmente elas estão perdendo força. Isso é muito ruim para a agricultura catarinense, especialmente para os agricultores familiares que precisam de uma atividade de renda e pode sim ter muitas oportunidades no Estado. Parabéns, obrigado. O senhor me concede mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Vossa Excelência tem razão. Uma das nossas reivindicações nesse pacote, nesse projeto, é realmente o incremento da assistência técnica. É o serviço de extensão de incentivo ao plantio. E para encerrar, senhor presidente, hoje a produção de sucos no Brasil está sendo muito forte. E no futuro nós vamos ter uma diminuição do consumo de refrigerantes, isso é claro, e o suco será uma bebida importante a ser incrementada a nível de país e vai ter muito futuro com certeza. Por quê? Porque a gente conhece, deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência é médico, dos malefícios que causam os refrigerantes. E as grandes empresas fabricantes de refrigerantes em termos de Brasil hoje já se acordaram para isso. Eu tenho na nossa região um empresário amigo que ele está produzindo sucos para uma grande empresa de refrigerantes, porque essa empresa admite que no futuro vai perder o mercado para os sucos. E isso justifica exatamente projetos que visem a industrializar a fruta e tornar sucos, a fruta em sucos, para a população é mais saudável e o que é importante, é uma alternativa de renda nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Natalino Lázari. Ainda nas breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado César Valduga, que tem a palavra por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar
população que nos acompanha via TVA, Rádio Digital, saudar aqui as manifestações dos deputados Natalino Lázaro, Padre Pedro Balseira, deputado Dresch, que traz o debate sobre uma importante matriz econômica que trata sobre a vinicultura no estado de Santa Catarina. E, diga-se de passagem, uma matriz que nós precisamos realmente fortalecer cada vez mais, né? Fortalecer cada vez mais. Cultura essa advinda da imigração, principalmente italiana, né? Que cultiva a uva na região sul do nosso estado de Santa Catarina, no sul do país, e propriamente em Videira, Rio Preto, curitibanos também começam a produzir a uva, Fraiburgo também, enfim, uma matriz que nós precisamos realmente dar condições e fortalecer essa matriz econômica que, sem dúvida nenhuma, propõe geração de emprego e renda, propõe fortalecer a nossa economia catarinense. Gostaria também, senhor presidente, de registrar que esta casa, por meio da Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano, realizará amanhã, sexta-feira, no município de Ouro, uma audiência pública para discutir a situação das rodovias estaduais do oeste catarinense. O evento acontecerá a partir das 14 horas na sede do Clube Floresta, no município de Ouro, e pretende debater as condições de trafegabilidade e perspectivas de investimentos nas rodovias SC 390, 355, 469, 467 e também a SC 150. E que existe a necessidade de melhorias nas condições de transporte e também de logística para a região, com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços e melhorar o escoamento da produção e promover o desenvolvimento e também a integração regional, onde que nesta audiência pública participarão representantes do INFRA, da Fiesc, da FCDL, além de prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, a comunidade em geral, que também se fará presente, e por isso nós gostaríamos então de reforçar, deputado Dresch, esse convite também aos deputados desta casa, quem puder possa participar dessa importante audiência pública, enfim, que vem já sendo clamada pela população do nosso meio oeste de Santa Catarina, que trata sobre a questão das nossas rodovias e que ela permite, sem dúvida nenhuma, a integração, né, dado também uma região onde que temos um intenso movimento, principalmente no turismo, né? Guiar, tu que também tem parentes lá em Piratuba, também uma reivindicação lá dos Quenibel, enfim, da família que são familiares do deputado Aguiar, que mandaram um abraço nessa nossa última ida ao município de Piratuba, mas Capinzal, Ouro, Jaborá, Tangará, enfim, em toda aquela região, né, onde nós vamos debater nessa audiência pública e vai ser muito importante. Mas também gostaria, senhor presidente, de, com a palavra, deputado Aguiar. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esse ato de fazer uma audiência pública e se preocupar com as estradas de Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, endossar as suas palavras a respeito a Piratuba. Nosso muito obrigado, deputado Valduga. Obrigado pela parte, deputado Aguiar. E, então, senhor presidente, eu gostaria de me pronunciar nesta manhã sobre a insustentabilidade do governo de Michel Temer frente à presidência do Brasil. E o amplo clamor por sua saída, expresso ontem pela grande marcha que ocupou o esplanada dos ministérios em Brasília. Cada vez mais os olhos de toda a população, inclusive daqueles que foram às ruas em defesa do impeachment da presidenta Dilma, que o que se conflagrou em nosso país foi um golpe, onde que a cadeira da presidência da República foi tomada de assalto para colocar em prática um projeto de país derrotado nas urnas, para colocar em prática medidas que nunca foram discutidas pela sociedade. Deveria causar tanto espanto quanto o conteúdo, deputado Dresch, dos áudios do dono da JBS,
o fato de que o grande mentor econômico de Temer, Henrique Meirelles, esteve à frente da JBS até as vésperas do golpe. Ficou claro também que este governo não nasce do desejo de colocar o país em ordem, mas de reatar um antigo modelo político que segue em desconstrução. Numa manobra desastrosa, assim podemos dizer, na tentativa de artificializar uma situação de normalidade institucional, o Temer atendeu ao pedido de Rodrigo Maia ontem e convocou o Exército para sitiar Brasília, garantindo a votação dessas medidas que nunca foram debatidas durante campanha eleitoral nenhuma, que são as reformas da Previdência, deputado Dresch, e também com relação à questão da reforma trabalhista. O mercado percebe a artificialização e não a luz do fim do túnel, que não há perspectiva de melhorias ou de melhoras no contexto que está posto. Diversos jornais estrangeiros já afirmaram aquilo que defendemos aqui desde os primeiros dias de Temer. Apenas eleições diretas pacificarão a nação, garantindo a retomada da economia e a normalidade institucional. Essa que é a verdade. E se o mercado quer obrigar a população a adquirir previdência privada, esfacelando a previdência social, ou se quer esfolar o trabalhador com a reforma da Previdência, que leve esse debate para um processo eleitoral. Duvido que algum candidato, seja Dória, Marina, Alckmin, ou quem quer que seja, que consiga ser eleito com uma plataforma que acaba com a Previdência e com os direitos trabalhistas. Por fim, quero registrar, senhor presidente, que a prática de depredação feita por pessoas infiltradas nas manifestações de ontem, na capital nacional, não desmerece o ato, muito menos desconfigura a realidade de nosso país. Nosso povo pede que Temer saia. Nosso povo confia nesse Congresso para escolher seu substituto e pede eleições diretas. Precisamos chamar nossas lideranças. A razão é entender que não existe outro caminho senão as eleições diretas. Estava escrito, estava visto que da forma como foi construída, como o impeachment de Dilma, através de um processo antidemocrático, o qual sempre defendemos a legitimidade de um governo através do Estado democrático de direito, aonde que rasgaram a Constituição brasileira. Por isso, está aí, senhor presidente, as consequências dos inconsequentes que provocaram todo esse processo, e o país está pagando um alto preço por isso, gerando uma grande crise política e, consequentemente, uma grande crise econômica. Precisamos, urgentemente, rever todo esse processo e não podemos ficar alheios, não podemos ficar alheios, enfim, ao que está acontecendo em Brasília e ao que está acontecendo no nosso país. O que está em risco é o desemprego, o qual já passam de mais de 14 milhões de brasileiros, deputado Dresch, que estão desempregados. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer alguma coisa. Não podemos ficar coniventes com tudo o que está acontecendo em Brasília, porque os reflexos, sem dúvida nenhuma, estão vindo para os estados e, consequentemente, gerando o desemprego e, principalmente, essa crise econômica. Com muita honra, eu passo a palavra, a parte para o deputado Dresch. Deputado Valduga, quero lhe cumprimentar, lhe parabenizar e quero lhe dizer que eu estava lá acompanhando toda a mobilização ontem. Foi extraordinário e alguns vândalos lá que fizeram estrago não eram do movimento, porque estavam lá todas as grandes centrais sindicais do Brasil, juntas, e esse é o grande fato novo, unificadas, num grande grito de ordem, que é a volta da democracia e nenhum direito a menos, e fora Temer, porque entende-se que o presidente não tem condições de governar o Brasil. Enlameado em corrupção, ele e os que estão ao seu entorno, e querendo ainda assim mesmo empurrar a goela abaixo, a serviço do grande capital nacional e internacional, da elite, que quer aumentar seus ganhos, tirar os direitos dos trabalhadores de mais de 100 anos. Então, algumas provocações sim, principalmente pela polícia, eu estava lá,
começaram a jogar bombas de gás inicialmente já na população, todo mundo, todos nós levamos muito gás ontem, a tarde toda, então foi um momento muito delicado. Mais um minuto, deputado. Então, claro, foram feitos alguns estragos, foram quebrados alguns vidros, mas o Temer está fazendo um estrago imensamente maior para o Brasil do que alguns vidros quebrados por lá. Então, a mobilização foi extraordinária, quero lhe parabenizar, e eu vou logo após falar mais sobre isso tudo. Obrigado. Obrigado, deputado Dresch. Então, é isso, senhor presidente, trazer esse debate, porque nós não podemos ficar coniventes com o que está acontecendo no nosso país, em especial lá em Brasília, onde todo aquele alvoroço e que delinquentes se aproveitam desse momento de um ato que se pretendeu fazer de uma forma pacífica, mostrando a indignação com relação às deformas, principalmente, que estão acontecendo no país, a exemplo da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e que nós aqui nessa casa sempre temos trazido esse tema pertinente, principalmente ao momento que nós vivemos, mas com desagregação, com desemprego, uma economia que está ficando cada vez mais estagnada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Encerramos o horário das breves comunicações e iniciamos o horário destinado aos partidos políticos. Num acordo aí entre os deputados Dirceu Dresch e Antônio Aguiar, então passamos ao primeiro horário, ao PMDB, com a palavra o deputado Antônio Aguiar por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores, senhoras, colegas de parlamento e você que nos acompanha. Vivemos um momento de turbulência na vida nacional, em que o cidadão de bem está preocupado com o futuro do país. Isso perpassa pela recuperação da economia e também pelas novas práticas políticas. Temos a certeza que ontem assistimos um ato de vandalismo em Brasília. Onde é que já se viu? Incendiar um ministério. O problema não é incendiar o ministério. O problema é que nós temos que pagar as despesas que foram causadas ontem lá. As despesas nós pagamos de várias maneiras, inclusive pagando a taxa sindical para que os ônibus que lá estivessem fizessem uma manifestação de baderna. Aqueles que fazem a manifestação dentro da democracia, os nossos parabéns. Isso é ser equilibrado. Nós também reivindicamos com transparência, com tranquilidade, cada um dizendo que se é a favor ou contra, né? Uns falam fora Temer, outros falam Lula na cadeia e assim por diante. Mas nós não podemos pagar essa conta. Nós não. Então vamos fazer a coisa de maneira ordeira. Parabéns ao Michel Temer pelas providências tomadas. O momento do Brasil passa por uma nova maneira de se projetar o futuro do cidadão. E é por isso que eu vou abordar um tema que está distante da crise, mas também tem tudo a ver com as pessoas e a qualidade de vida que tanto desejamos. Quero falar de saúde associada à prática de atividades físicas. E você que nos acompanha pode ter certeza de que somente com políticas públicas eficientes vamos conseguir melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Semana passada, pela primeira vez, foi divulgado o indicador de atividade física da população brasileira. No suplemento Práticas de Esportes e Atividade Física, Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio, com estudos estatísticos elaborados a partir do Plano de Desenvolvimento de 2015. E esse estudo é relevador e preocupante. Em números absolutos, durante o ano de 2015, quase 39 milhões de brasileiros
declararam ter praticado algum esporte durante aquele ano. E 123 milhões que não praticaram, sendo ainda mais grave a revelação de 91 milhões de brasileiras que nunca praticaram qualquer tipo de esporte na vida. Falta tempo e de interesse são os motivos apontados para não se praticar esportes no Brasil. Dos que têm hábitos saudáveis, quase 40% disseram que jogam futebol. 25% praticam caminhadas e 9% frequentam academias. Entre os esportistas, 40% dizem que suas atividades melhoraram a qualidade de vida. 25% acreditam que a prática esportiva ajuda a manter o desempenho físico e mais de 15% fazem esportes por indicação médica. Ou seja, a pesquisa demonstrou que a prática regular, como prevenção, indicada por médicos, é uma realidade que aponta para o nítido problema de saúde relacionado com o sedentarismo. Senhoras e senhores, trazendo essa realidade para Santa Catarina, vale ressaltar que nossa população tem o hábito de praticar atividades físicas regulares, o que coloca o Estado numa incômoda 20ª posição neste ranking entre os estados brasileiros. Isso significa que as políticas públicas direcionadas para a prática de atividades e o exercício físico são reduzidas. É bem verdade que o Estado investe no esporte, em Olimpíadas escolares, joguinhos abertos, jogos abertos, até em grandes eventos, como o Ironman, citar apenas algum deles. Mas isso reflete uma tendência de valorização de política pública voltada ao esporte como elemento transversal ao fomento de turismo, em sua maior parte focado na descoberta de promoção de talentos, no incentivo ao esporte de rendimento. A essa situação devemos destacar outro número importante, de amplitude nacional, mas certamente com reflexos de índices similares em Santa Catarina. O primeiro, o mais significativo, é que mais da metade dos jovens até 15 anos nunca praticaram esportes, conforme a pesquisa do Plano Nacional de Esporte. Entre os que praticam esportes, a proporção é de uma mulher para cada homem. Vejam que a maioria dos que não praticam esporte alegam falta de interesse. E aí possamos associar isso aos hábitos sedentários, inclusive o tempo dedicado ao computador, ao tablet, ao celular, especialmente às redes sociais. Muitos alegam falta de tempo. Outros alegam dificuldades de praticar esportes. Na pesquisa focada para o indicador de atividades físicas, a amostragem aponta que quase 120 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais consideram que o poder público deveria investir em esportes ou atividades físicas. E é desses, a imensa maioria defende o investimento em favor de pessoas em geral e não no esporte de rendimento. O que as pessoas querem é melhorar a infraestrutura de espaços públicos para a prática esportiva e exercícios físicos. As pessoas não querem muito, mas gostariam de ter praças amplas com calçadas adequadas para caminhar ou correr, ambientes iluminados que ofereçam segurança mesmo no período noturno, equipamentos como academias ao ar livre,
ou campos de futebol, ou quadras polivalentes, bem cuidadas e disponíveis para a população em geral. Para tanto, é preciso aperfeiçoar a gestão do sistema esportivo. E isso vale para Santa Catarina, em que se pese a competência da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a FESPORT e o Conselho Estadual dos Esportes. Políticas públicas de esportes que devem integrar ações do time dos técnicos da área com outros segmentos, como saúde, educação, segurança pública, para motivar a população, esclarecer as vantagens de praticar atividades físicas em favor de uma vida saudável, em dar garantias de que essa prática poderá ocorrer em locais seguros. E se isso ocorrer, estaremos trabalhando na prevenção da saúde e garantindo qualidade de vida para a população e economia para os cofres públicos. É válido lembrar que a Unesco, instituição ligada à Organização das Nações Unidas, reconhece que para cada unidade monetária investida em esportes, são economizadas 3 em gastos futuros na saúde. Ou seja, R$1 investido na saúde hoje representa a economia futura de R$3. Ou seja, precisamos investir no esporte educacional, visando a ampla participação da população em ambientes adequados e estimulantes para a prática dos mais diversos tipos de esportes ou atividades físicas, de modo a ampliar a participação da população em tais ambientes. É muito bom ter atletas que se destacam, mas precisamos ainda mais de pessoas saudáveis e ao menos pessoas sedentárias e obesas, que estão colocando sua saúde em risco, agora ou logo mais adiante em suas vidas. Há poucos dias eu participei em Blumenau da abertura da 10ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade, JAST, competição que surgiu graças ao projeto de lei de minha autoria, que foi abraçado por essa Assembleia Legislativa e depois pelo governo e também pelo pessoal da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e FESPORT, e também abraçada por todos os participantes em todos os cantos do estado de Santa Catarina. A turma com mais de 60 anos que estava lá em Blumenau sabe muito bem que precisa continuar ativa e tem plena noção da importância que a prática esportiva tem em sua vida. Mas eu estou muito preocupado com os mais jovens e como eles vão chegar aos 60. Se hoje muitos não praticam esportes, acho que esse é um assunto que merece reflexão e ação por parte de quem pode mudar as políticas públicas em benefício da população catarinense. Senhor presidente, é importante que essa nossa colocação em prol do exercício físico do ser humano tem que ser olhado com mais carinho. E nós, como deputados, também somos responsáveis pelo encaminhamento dessas reivindicações que aqui citei. Portanto, a nossa compreensão e a nossa reflexão em prol de todas as pessoas que precisam e têm que fazer exercícios físicos. Um grande abraço a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Parabéns pelo pronunciamento. Ainda no horário dos partidos políticos, com a palavra o deputado Dirceu Dresch, pelo PT, pelo tempo de até 7 minutos. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Uma saudação ao senhor presidente, uma saudação aos senhores deputados, a todos que nos acompanham. Nesta quinta-feira, sem dúvida nenhuma, continua
a grande repercussão do fato ontem ocorrido em Brasília. O fato foi termos mais de 100 mil, estima-se aí próximo a 150 mil pessoas em Brasília. Eu não pude deixar de estar lá, então, portanto, não estive aqui nessa casa ontem, acompanhei todo o debate político em Brasília, ou seja, na Câmara, ou seja, nas mobilizações, na discussão de alguns projetos, inclusive para Santa Catarina, junto aos nossos deputados federais, do Partido dos Trabalhadores, mas eu hoje necessariamente preciso, nesta tribuna, primeiro fazer alguns esclarecimentos. Eu estive lá desde o primeiro momento onde a população, os trabalhadores e trabalhadoras chegaram à esplanada dos ministérios. Foi feito um grande cerco muito forte aos congressistas e ao presidente golpista. Ficamos muito longe, mais de 1000 metros, com certeza, do Palácio do Planalto e próximo a 1000 metros também da Câmara dos Deputados e do Senado. Ninguém chegou perto daqueles que se protegem para fazer os estragos. Aqueles que não querem ver povo perto, porque grande parte deles tem nojo do povo. Não gosta de chegar perto da população, que infelizmente muitos ainda os elegem. Talvez por não ter informações ou não buscar as informações adequadas, porque hoje em dia a população pode ter sim informações de quem vota, de quem elege, se esta pessoa de fato pode ter o seu aval, o seu cheque em branco, porque o voto é um cheque em branco que o cidadão brasileiro dá. E falar da grande mobilização, como diz um grande companheiro nosso aqui de Santa Catarina, o Alano, que é da FECESC, que diz o seguinte: nós somos porreta, fizemos uma bela mobilização em Brasília. As pessoas viajaram mais de 30 horas para estar lá em Brasília e fazer esta bela mobilização. Então não pode tirar o brilho da grande mobilização, uma meia dúzia de infiltrados, não sei de onde vem, quem os bota lá, quem os patrocina, isso é importante saber quem os patrocina, mas os mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras que estiveram lá, foram gritar lá pelos seus direitos. Queriam ir lá perto dos deputados federais e dizer o seguinte: parem com esta loucura de destruir um pouco de proteção que os trabalhadores e trabalhadoras desse país ainda têm, seja trabalhistas ou seja previdenciários, conquistados a duras penas. E agora, um governo ilegítimo está prestando um serviço para o capital nacional e internacional, fazendo serviço sujo para alguns se enriquecer mais ainda. Não precisa, o Brasil durante o período do governo Lula, durante o período do governo Dilma, até 2014, onde o Aécio Neves e sua turma não aceitou a derrota e começou a jogar contra o Brasil, até aí, nós com os mesmos direitos previdenciários, mesmos direitos trabalhistas, o Brasil vinha crescendo e distribuindo renda. Então o caminho não é tirar o pouco de direitos que os trabalhadores têm, o caminho é investir na geração de emprego, na geração de renda, no desenvolvimento desse país. E por isso, o grito de ordem era: não tirem os nossos direitos previdenciários e trabalhistas, e fora Temer. Esta figura que chega no norte e nordeste a 99% de rejeição. 99% de rejeição. E no geral do Brasil, 95% de rejeição. O povo brasileiro não quer mais o Temer. Tem que sair de lá, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E a tendência é atolar cada vez mais em corrupção e cada vez mais destruindo esse país, entregando o nosso capital.
falando, deputado Aguiar, em quem vai pagar essa conta, alguns vidros quebrados, é verdade que nós não concordamos. Eu estava lá, eu vi quem fez também, vi muita coisa, que não eram os trabalhadores que estavam lá com suas camisetas, seus bonés, lutando pelos seus direitos. Agora a polícia foi truculenta demais. Na primeira chegada dos trabalhadores já começaram a jogar gás lacrimogêneo nas pessoas, e muito gás lacrimogêneo, muito mesmo. Não é assim, não precisa ser assim. Isto também causou uma grande revolta, porque as pessoas estavam lá para se manifestar. Muita gente talvez não estava lá para enfrentar a polícia e tal, pessoas que se revoltaram também. Então, nós queremos continuar um país democrático. O país ser democrático, ele precisa primeiro retomar a democracia na eleição para presidente. Isso o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, tem uma posição muito clara. Não é remediar. Não é remediar. É tomar uma posição segura. E a população brasileira, neste momento, tem que ser chamada. Teve uma ruptura democrática em 2016, foi tirada a presidente eleita, que tinha um projeto para o Brasil, entrou um presidente que não discutiu essas políticas, não passaram pelo crivo das urnas, e agora quer empurrar isso de igual a baixo o povo brasileiro, e por isso tem que ter eleições sim, eleições gerais. Esse foi o grande grito ontem dos trabalhadores e trabalhadoras, dos partidos políticos que estiveram lá, das centrais sindicais, dos movimentos populares, que querem sim participar neste momento da democracia. Mais um minuto. Mais um minuto, senhor deputado. Então o caminho é a retomada da democracia. O caminho é a retomada da democracia. O povo brasileiro tem que ser chamado. Não tem meio termo. Botar lá um presidente da Câmara, que também já é um dos denunciados, na minha avaliação, não dura 30 dias na presidência da República. Não dura 30 dias. Desmorona. Né? Então tem que o povo eleger o seu presidente novamente. Este é o caminho para tirar o país dessa situação política, dessa situação econômica. Tem que vir um presidente com força, com aval do povo brasileiro, para tomar medidas, né, nesta perspectiva de retomar o desenvolvimento, a distribuição de renda e o crescimento desse nosso país, né, enfrentar esse debate, inclusive, do combate à corrupção, que precisa continuar sendo enfrentado. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Próximo horário pertence ao PSC, não havendo orador inscrito. Próximo horário, deputado Serafim Venzon, indicado pelo partido em nome do PSDB, a quem concedemos a palavra por até 7 minutos. Com a palavra, deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, por ser esse horário, um horário dedicado, digamos, às manifestações partidárias dentro da atividade parlamentar, eu gostaria de aqui saudar, assim, embora longe, o presidente do PSDB, agora o atual presidente, Tasso Gereissati, e também saudar o nosso presidente Marcos Vieira, os nossos dois senadores, senador Paulo Bauer e o Danilo Weber, que inclusive no domingo passado, diante de todos esses acontecimentos que estão ocorrendo, nós também fizemos uma reunião de emergência para tentar chegar ao Congresso Nacional as opiniões referente ao que fazer diante dessa situação. E nós, no domingo pela manhã, às 9h30, estávamos toda a bancada dos deputados federais, a bancada dos deputados estaduais, também os 2 senadores, no gabinete do nosso presidente aqui, deputado Márcio Vieira, para levar uma sugestão, visto que estava previsto uma reunião para domingo à noite, com o PSDB, e daí levar a opinião do PSDB a uma reunião que haveria, a um encontro que haveria com o presidente Michel Temer,
qual seria a posição do PSDB. E, naturalmente, que o PSDB, por ser já uma social-democracia, já ter esse sentimento desde a sua criação, justamente levou a cautela que nós precisamos ter para esse momento. A cautela que, maior do que cada um de nós e maior do que os partidos, está a nação brasileira. E justamente para dar uma direção, não é destruindo, até como ocorreu nas manifestações de ontem, a destruição não é o caminho, e não é destruir, não é preservar a janela ou a porta ou o prédio do Ministério, mas, acima de tudo, preservar a nação brasileira, preservar aquilo que nós já conseguimos, preservar a nossa economia, que já estava e está, seguramente, caminhando a passos lentos, mas seguros, em direção a um aumento no desenvolvimento econômico, e isso vai significar, vai repercutir diretamente no desenvolvimento social, porque é dali que vem o recurso. Naturalmente, então, que o PSDB, também por nossa sugestão, tomou a conduta de que, mesmo que não tenha sido o atual vice-presidente, ele pertence à chapa Dilma Temer. Não foram os 50 milhões que votaram no Aécio que escolheram o Michel Temer. Foram os 51 e pouco, quase, enfim, que elegeram a chapa Dilma Temer. Mas esquecendo desse fato, o PSDB tomou a posição de cautela, justamente para dar sustentação a um governo interino, a um governo substituído, que estava previsto. Os mesmos bilhões que votaram na Dilma já estava lá previsto. Caso houvesse um impedimento para ela continuar, quem entraria era o Michel Temer. É assim que acontece em todas as eleições nossas. Nós votamos no prefeito e, se por acaso o prefeito não puder continuar, vai entrar o vice. Já está combinado. É o que se combina na eleição. É o cheque em branco. O deputado Dirceu Dresch bem colocava aqui. A eleição é esse cheque que nós damos àqueles que nós confiamos. De forma que o presidente Michel Temer, agora que recebe o apoio do PSDB, seguramente deve pensar de forma parecida. O DEM, que também dá apoio, juntamente com o PMDB, meio que dividido, mas que, ao final, o que se quer é preservar aquilo que nós já temos, preservar aquilo que é mais valoroso, que é a nossa economia, que são as nossas instituições, o Brasil. Que talvez a ideia de alguns é destruir, botar fogo em tudo. Não botar fogo no prédio, botar fogo nessa coisa que nós temos, na nação em si, vê-la arrasada, destruída, e daí tentar surgir um herói para tentar ressurgir. Mas de forma que essa não é a intenção do PSDB. Se o PSDB hoje está dando apoio ao Michel Temer, porque acreditou que essa seria uma forma de fazer essa travessia, de chegar ao ano que vem, o povo já escolhendo, já com uma alma diferente, essa alma diferente, tanto dos candidatos quanto dos eleitores, num espírito diferente, num compromisso já previsto na Constituição. De forma que eu até trouxe aqui, senhor presidente, um artigo que hoje tem um padre conterrâneo meu, o padre Adilson José Colombe, que escreve todas as semanas no jornal O Município, que é um jornal diário de circulação mais regional de Brusque. E ele justamente faz esse questionamento, que é o teor do meu pronunciamento, que eu quero saudá-lo pelo tema. Quem elegeu Michel Temer? Agora é o presidente do Brasil e dessa nação que nós não queremos destruir. Queremos encontrar a melhor saída, mas a melhor saída seguramente não está
destruindo. E se por acaso aqueles que acham que destruir é a melhor alternativa, lembrar que não foram aqueles que hoje são ditos que estão dando apoio que elegeram Michel Temer. Quem elegeu Michel Temer foi o mesmo povo, o mesmo eleitor que elegeu a Dilma, e lá estava previsto na Constituição que, em caso de seu impedimento, seria o Michel Temer. Mais um minuto, deputado. Então, para concluir, eu apenas quero reforçar a posição do PSDB de Santa Catarina, do PSDB nacional, que tem em vista o maior, o mais importante, que tem em vista a nação, que precisamos preservar tudo isso que nós temos, que é, digamos, todas as instituições, a economia brasileira, da onde vem o desenvolvimento. E seguramente inúmeras reformas que estão prevendo ser feitas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da terceirização, inúmeras reformas que, infelizmente, de um ponto de vista, são vistas como contra o trabalhador, de outra são vistas, elas podem ser vistas a favor. Eu creio que a história vai contar e vai demonstrar que essas reformas vão ser muito importantes, principalmente para as pessoas menos favorecidas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário pertence ao PSD, não havendo oradores inscritos, nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos e passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme ao regimento interno. Projeto de Lei 220/2016, deputada Dirce Adechay. Projeto de Lei 448.7/2015, deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto de Lei 575.2/2015, deputado César Valduca. Votação. Redação final, projeto de lei 72.6/2017, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Votação. Redação final, projeto de lei 106.0/2017, autoria do deputado Altair Silva e outro. Votação. Redação final, projeto de lei 193.3/2016, deputado Jean Loureiro. Votação. Redação final, projeto de lei 277.6/2016, autor, deputado Natalino Lázari. Votação final, projeto de lei PL 459.0/2015, de autoria do deputado Jean Loureiro. Todos aprovados. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 526, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 527, deputado João Amin. Requerimento 528, deputado Patrício Destro. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 362 a 367, autoria deputado Valdir Cobalcini. Nós, encerrada a ordem do dia, suspendemos a sessão. Senhor presidente. A palavra, pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Você colocou em votação o PCL 208/2017, não? Hoje... Não, ele ficou, senhor deputado, para terça-feira, porque houve uma correção na redação final. Tudo bem, tudo bem. Eu queria me posicionar sobre o voto, mas eu não estava acompanhando a primeira parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, é que hoje, dia 25 de maio, é também o Dia Nacional da Adoção, que está instituída, foi criada já em 96. E justamente é uma medida protetiva
que prioriza, digamos, o bem-estar das crianças. É uma campanha que justamente prioriza a manutenção da família, prioriza que a criança fique com a sua família. Mas quando não existe mais alternativa, justamente que haja, então, esse sistema de adoção. E destacar que, pensando nisso, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pensando em sensibilizar tanto a sociedade quanto o sistema de justiça, esta casa, desde 2011, vem investindo na campanha institucional Adoção Laços de Amor. A campanha para sensibilizar iniciou em 2011 e em 2016 teve continuidade em parceria com várias instituições, como a Defensoria Pública, a Federação Catarinense dos Municípios, a Federação da Indústria, Fiesc. Mais um meio minuto, senhor presidente. Mais um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Secretaria de Estado da Assistência Social, enfim, várias entidades sensibilizados com a importância do tema, justamente estão dando apoio para essa campanha institucional Adoção Laços de Amor. E eu quero, então, justamente destacar ainda que em Santa Catarina, que aponta nós temos aqui 1.486 crianças ou adolescentes acolhidos em instituições, 772 do sexo feminino, 714 do sexo masculino, e só 10% tem perfil dos que precisam ser adotados. Ou seja, esse grande número de crianças que estão hoje nessas instituições, elas não são procuradas, elas não são chamadas por nenhuma família. E que, naturalmente, essa campanha, mais 30 segundos, senhor. Para encerrar. Então, justamente essa campanha visa, além de valorizar a família, mas também sensibilizar inúmeras famílias de bom coração, que temos muitas, justamente para, quem sabe, adotarem algumas dessas crianças e elas terem um ambiente mais parecido do que todos nós catarinenses temos a graça de ter. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Agora, por um acordo de lideranças, nós suspendemos a sessão para que faça uso da palavra o coronel do Corpo de Bombeiros Militar e vice-presidente da CORS, coronel Alexandre Correia Dutra, coronel Dutra, que representa aí a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O assunto é a apresentação da associação, bem como do curso de assessoria parlamentar, que estará sendo ministrado até o dia 26 do corrente mês nessa capital, que inclusive tivemos a alegria de receber em gabinete vários participantes do curso. Com a palavra o coronel Dutra. Bom dia, presidente da mesa, deputado Maurício Kurilac, senhores deputados, senhoras e senhores, bom dia. A COS ela foi criada em 1999, então nós estamos há 17 anos com a criação da COS. Hoje, excepcionalmente, estamos na questão da participação do curso de assessoria parlamentar. A COS ela é uma associação que congrega, em maioria, os oficiais de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sendo que hoje nós congregamos 96% dos oficiais, toda a oficialidade. Ela tem sede em Florianópolis, na rua Lauro Linhares, onde tem por objetivo representar os oficiais em causas, né, direitos dos militares estaduais, principalmente com os poderes constituídos, principalmente naquelas instituições públicas que nós podemos sempre, né, que forem os direitos lesados ou a iminência de serem. Desde essa criação, a COSA estrutura sua atividade através de mecanismos com mais informação de segurança jurídica e com a realização de suas atribuições com os oficiais. Para isso, a COSA ela mantém sempre atenta e acompanhando as propostas apresentadas, sempre acompanhando com a sua assessoria a manutenção da nossa investidura militar.
A constante presença, então, com reunião com autoridades, a preocupação com o seu associado, né, a associação, busca sempre melhoria para a segurança pública, sempre visando a manutenção da ordem no Estado, a ordem pública. E a incolumidade pública também. Dentro de várias conquistas, a COS nesses 17 anos, podemos citar algumas delas, com o auxílio, né, de todas as autoridades investidas. O decreto 660, que regulou a atribuição da Polícia Militar na lavratura dos termos circunstanciados, que tem sido exemplo e disseminação para todo o Brasil. Então, hoje nós levamos esse exemplo para todo o país, né? Várias corporações têm usado esse decreto como referência. A emenda constitucional 63 de 2012, que institui a carreira jurídica dos oficiais da Polícia Militar. A Lei Complementar 587 de 2013, que estabeleceu os requisitos para o ingresso nas carreiras dos militares do Estado, alterando esse requisito, uma conquista muito importante, dentre outras conquistas que a ACOS lá botou à frente. Essas conquistas, principalmente da carreira jurídica e o requisito de ingresso com curso superior, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros Militar, elas impulsionaram essas corporações para o seu futuro. Passaram a utilizar esses conhecimentos, né, a sua formação, né, para a melhoria da segurança no Estado. Sempre preocupada com as missões e atribuições dos militares estaduais, seja bem realizada. A COS, ela tem uma estrutura hoje administrativa bem enxuta, dentro do que busca recursos nas corporações, principalmente militares. Ela está buscando esses recursos para essas corporações, trazendo desde nível federal, estadual e municipal, para que as corporações possam executar os serviços de uma forma melhor para a comunidade catarinense. Na área jurídica, a COS dá o suporte aos seus associados que demandam desde as ações, né, e que possam ter sofrido, principalmente em exercício de suas funções como oficiais, como acontecem algumas vezes. Porém, a principal razão de estarmos aqui usando hoje a tribuna é registrar a realização em Florianópolis do primeiro curso de assessoria parlamentar da COS. Esse curso que tem 40 horas aula de duração, tem 30 oficiais hoje participantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, inclusive com a participação de oficiais de outros estados, que estiveram aqui já fazendo a visita, estiveram aqui conhecendo todo o funcionamento da Assembleia Legislativa. E esse curso tem como objetivo, sim, capacitar esses participantes para o exercício de uma função de assessor parlamentar, que para nós é muito importante, que visa sempre a melhoria dos direitos, né, na melhoria da busca dos direitos dos militares estaduais, propiciando sempre a prestação de serviço à comunidade e o cumprimento mais eficaz e eficiente por nossos membros da segurança pública. O curso dará aos participantes sempre subsídios referentes ao orçamento e construção de projetos de lei, propiciando a apresentação de projetos para captação de recursos para a área da segurança pública. Com o presente curso, os oficiais participantes terão a oportunidade de participar das assessorias parlamentares nos comandos gerais das corporações, então do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, que já estão instituídos, em todos os líderes parlamentares e que envolverem interesse dos militares estaduais. A ideia é, sim, que o oficial pronto para esse curso tenha uma preparação para que possa vir sempre à Assembleia, conversar, dialogar, sempre com aqueles que são os representantes das categorias e representantes do povo. Encerrando a apresentação, eu agradeço ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Devrec, por ter cedido esse espaço à COS e também aos demais deputados estaduais por serem receptivos às causas e demandas dos órgãos de segurança pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Bombeiro,
Coronel Paulo Henrique Ren e Coronel Onir Marcelim, e agradecer o apoio dado à CORS, pois sabem que vem na nossa missão auxiliar nessa missão de manter, sim, os direitos garantidos dos militares estaduais. Às assessorias militares de Santa Catarina, o nosso reconhecimento, agradecimento pelo apoio prestado quando a necessidade associativa e institucional. Enfim, aos associados, que em razão da existência da COS, agradecer pela confiança depositada há 17 anos, com a certeza de que estamos e estaremos sempre buscando a melhoria na segurança pública do Estado de Santa Catarina e dos direitos dos militares estaduais. Agradeço aos senhores, muito obrigado, presidente, e um bom dia. Obrigado, Coronel Alexandre Correia Dutra, Coronel Dutra. Presidente da CORS, sempre tenho dito na tribuna aí que a polícia hoje é a última barreira antes do caos social. Então, ou se valoriza as instituições policiais, ou nós vamos para um caos social. Obrigado pelas palavras aí, Coronel. Nós reabrimos a sessão pela ordem... Senhor presidente, ainda no tema aqui do Coronel Dutra, Coronel Dutra, eu queria cumprimentar em nome do senhor, saudar a toda a corporação, dizer do extraordinário trabalho que tem feito a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, certamente as histórias que nós de jovens vimos em projeções de televisão, como alguns incêndios que são até cinematográficos, incêndios de 1980, coisa assim, e que hoje praticamente são quase que impossíveis de acontecerem, justamente por uma porção de ações que foram tomadas preventivamente e que por conta disso até é meio impossível acontecer um incidente parecido com aquele, desde que tenha assim, tenha se atendido toda a legislação, o Corpo de Bombeiros, a estrutura da segurança pública, não é só para... Vou encerrar, senhor presidente. Mais 30 segundos, deputado. Nós não podemos querer demonstrar aqui à sociedade que é só a polícia, o Corpo de Bombeiro apagando um fogo ou a polícia contendo alguma movimentação. Mas também ocorrem milhares de ações preventivamente que isso faz com que reine uma tranquilidade, uma paz entre a sociedade. E eu quero justamente destacar esse ponto de vista, que graças a essa ação nós temos aí uma segurança que às vezes a gente... que foi uma ação das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon, obrigado, Coronel Dutra. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 20 anos de fundação da instituição Júnior Achevian Santa Catarina. Está encerrada a sessão. Obrigado.